Vocês estão tudo jóia? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nessa semana, para quem me acompanha nas redes sociais, deve ter lido um material que eu botei a respeito do estresse, falando que não é o estresse que mata, e sim a maneira como a gente reage a ele. Seguindo nessa abordagem, eu resolvi trazer outros elementos do estresse para a gente entender muito mais como funciona esse mecanismo. Então, ele tem uma relação, uma interação direta com o nosso comportamento biopsicossocial. O que significa isso, né? O que é esse grande palavrão assim? Exatamente o que? A nossa questão, a nossa parte biológica, né? A nossa parte genética, com a nossa parte comportamental, que tem interferência exatamente dos nossos sistemas em relação aos estímulos que são dados no nosso meio. Nossa parte psicológica, o que é? É os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos processos afetivos e como a gente reage também em relação a isso, como a gente lida com eles. E a nossa parte social é exatamente o que? O nosso ambiente familiar, depois a escola, depois o nosso círculo de trabalho, o nosso círculo social. A gente vai ter inúmeras situações que vão ter um reflexo no nosso comportamento, na nossa biologia e na nossa parte da nossa psique. Todas essas três, elas têm uma influência direta, específica uma com a outra. Elas nunca estão isoladas. E diante disso, eu resolvi trazer esses três tipos de estresse que a gente tem, exatamente para saber em qual deles a gente deve se comportar. A gente vai ter o de estresse por monotonia, que é quando a gente tem uma função que gera um esforço mínimo, que também gera estresse. Um exemplo clássico é daquela pessoa que fica parada diante de umas câmeras e tem que ficar olhando as câmeras a noite inteira, acontecer alguma coisa, ela tem que tocar um alarme. Não deixa de ser um trabalho estressante, apesar de ser monótono. A gente vai ter essa segunda parte, que é a parte mais interessante, que é onde a gente vai ter a nossa área de maior desempenho, que é o eu-estresse. E a gente vai ter lá na terceira parte o de estresse por sobrecarga. Quando aquela pessoa com muito compromisso, muita responsabilidade, muita meta, peso para bater, resultado para conseguir, objetivo, o chefe cobrando em cima dele ali toda hora, que também gera um grande tipo de adoecimento. Quando a gente consegue atuar nessa área central, que é a área de maior equilíbrio, a gente vai ter um equilíbrio muito significativo entre o nosso esforço e o nosso tempo e entre a nossa realização e o nosso resultado. De que forma a gente vai conseguir ficar nessa área? Descobrindo coisas que a gente consiga aliviar o nosso estresse no nosso cotidiano. Eu tenho as minhas, vocês, cada um vai ter a de vocês. Eu gosto muito de surf, de leitura, de meditação, ir para a praia, frescobol, passear com o meu cachorro. Então, tudo isso são coisas que aliviam a minha carga de estresse diária. Cada um vai descobrir qual é a sua. É muito importante vocês terem essa descoberta. E quando a gente tem uma faixa de colocação na parte do estresse de monotonia ou mesmo no estresse por esforço, e quanto maior for esse tempo, isso vai ter uma ruptura, vai ter uma tensão com rompimento em relação ao nosso equilíbrio biopsicossocial, que vai ter um reflexo direto pelo excesso de esforço com o nosso tempo, com o nosso resultado e com as nossas realizações. E isso, se não tiver um cuidado e não tiver uma atenção plena, a gente vai ter uma síndrome que a gente chama de síndrome geral da adaptação. Ela é um indicativo que o caminho que a gente está tomando não é um caminho ideal, onde a gente vai ter sintomas de alarme, depois a gente vai entrar na questão da resistência do nosso corpo em relação a esses sintomas de alarme e, por último, a gente vai entrar na fase da exaustão, que é uma fase bem perigosa e que vem algumas doenças atreladas com ele. Então a gente tem que pensar que tudo isso que acontece nos motiva para a gente cada dia fazer um novo trabalho, cada dia levantar da cama. Isso tem a ver com toda uma parte endócrina, hormonal muito forte. A gente tem o hormônio do estresse que é responsável por várias situações do nosso cotidiano. Mas de que forma a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em melhores maneiras de a gente lidar com ele para a gente estar nessa zona aqui de atuação, onde a gente vai ter uma proatividade, uma produtividade muito grande, sem ter esse adoecimento de estar trabalhando na primeira ou na terceira zona de estresse. Então essa é a dica dessa semana. Semana que vem eu vou abordar um pouco sobre a síndrome geral da adaptação e na sequência eu vou falar um pouco sobre a síndrome de burnout e a exaustão. Um grande abraço, bom fim de semana, até a próxima. Tchau.